Fala pessoal, Thiago Spikes aqui e hoje trazendo o retorno do Cras Conversa, que é um mini quadro aí de entrevistas com algumas pessoas importantes do meio, e hoje cumprindo minha promessa, muito feliz em trazer aqui uma entrevista com o Ângelo Levi, Ângelo Mokutan, que é o verdadeiro mangaka brasileiro, tá? Que é um brasileiro aqui da nossa terra, como eu, como você, que está atualmente no Japão e hoje ele publica lá, né, seu trabalho autoral no Japão. Ele se mudou para lá, encarou aí a barreira de idiomas e cultural e hoje ele trabalha, vive no Japão e publica seus trabalhos autorais por lá. Já falei aqui dele uma vez e hoje trago uma entrevista aqui que eu fiz algumas perguntas que eu tenho certeza são coisas que vocês querem saber. E, bom, como no Japão vocês sabem que é invertido, né, ia ficar muito complicado a gente fazer uma live, então a gente fez esse esquema de jogo de perguntas, né? Eu mandei as perguntas pra ele e vocês vão ver ele dando as respostas assim que eu faço as perguntas aqui, tá bom? Então a gente fez um esquema de vídeo mais editado em decorrência dessa diferença de fuso horário, tá bom? Mas vamos lá direto para as perguntas aí, para a entrevista, para vocês conhecerem. Primeiramente, Ângelo, muito obrigado pela sua disposição em participar aqui do canal. É uma honra muito grande ter você aqui. Primeiramente, né, se apresente aí pra galera. Quem é o Ângelo Mokutan? De onde você é? Qual a sua formação? Como foi toda essa história aí? Se apresenta aí pro pessoal. Meu nome é Ângelo Mokutan. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Moro em Tóquio, no Japão. E sou mangaka. O único mangaka brasileiro não descendente aqui. Minha formação é em Belas Artes. Eu fiz a Escola de Belas Artes da UFMG, especialização em cinema de animação. Era o que tinha de mais próximo de mangá na época, né? Depois eu fiz o mestrado, também em Belas Artes, em cinema de animação, na Tokyo Zokei University, aqui em Tóquio, Hachioji. Quando você começou a fazer quadrinhos? Você chegou a publicar alguma coisa aqui no Brasil? Qual a obra e quando isso aconteceu? Eu não publiquei quase nada no Brasil. Eu fazia fanzines, eu estudava história em quadrinhos com uma turma de professores independentes lá em Belo Horizonte. Foi uma experiência muito bacana. E, bom, com a formação de belas artes que eu tenho, eu sempre busquei trabalhar coisas mais experimentais. Vou mostrar agora 2 trabalhos e, por exemplo, esse daqui é um fanzine que eu publiquei na faculdade. Nessa página aqui dá para vocês verem que tem vários estilos de desenho. Tem um desenho do menino surpreso, que tem um traço um pouco mais de mangá, mas tem também um monte de colagem. Nesse cachorrinho aqui, não sei se dá para ver direito, mas dá para ver, mas tem também um monte de colagens com retículas, né? Já estava fazendo um uso de retícula mais alternativo. E aqui também dá para você ver um estilo de desenho bem diferente do que seria o tradicional mangazão, né? Além dos fanzines, eu publiquei na revista Grafite. A história que eu publiquei aqui, ela não é de desenho, ela é feita com fotografias. Eu peguei uma série de fotografias do meu pai de 3x4 ao longo da vida dele e fiz uma montagem muito pequenininho, não vai dar para vocês verem, mas enfim, era um dos temas dessa historinha era a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se tira, tudo se transforma. Tá aqui uma outra página dessa história que eu fiz com 3x4, inclusive tem essas fotos aqui são minhas. E essa publicação aqui foi em 2005. Aquele fanzine que eu mostrei anteriormente também foi mais ou menos nessa época. Como surgiu a oportunidade de você ir para o Japão? Conte-nos como tudo isso aí aconteceu. Como foi toda essa história? Bom, como a maioria do pessoal da minha geração, eu um belo dia assisti Cavaleiros do Zodíaco e fiquei impressionado, assim, como que a história era bem construída em termos dos capítulos serem bem dramáticos. Você quer assistir o próximo episódio
E também tinha um fator cultural muito bacana, os personagens também feitos baseados na mitologia grega. Então eu achei aí uma coisa muito bacana que me levou a estudar inclusive mitologia grega, posteriormente filosofia também, e vi, poxa, que legal o quadrinho japonês, ele tem esse conteúdo cultural muito forte, né? Bom, eu gostaria de fazer quadrinhos assim, né? E comecei a estudar japonês. Isso foi com 14 anos. Passados 2 anos que estava estudando japonês, um amigo do meu pai, ele era do Rotary Club, uma associação de pessoas que faz serviço social, para colocar em termos bem simples. E eles têm um programa de intercâmbio. Então esse amigo do meu pai falou, poxa, se o Ângelo gosta tanto da cultura japonesa, por que ele não faz intercâmbio para o Japão pelo Rotary? E eu falei, que ideia bacana. E aí fui. É óbvio que teve uma seleção primeiro, teve todo um processo, e aí fui para o Japão a primeira vez em 2000. Passei um ano morando aqui em casa de família japonesa, frequentando escola japonesa, e foi aí que eu fiquei fluente na língua. Aliás, detalhe para quem está estudando japonês ou quem está interessado em estudar japonês, não existe um fim para você aprender uma língua. Eu estou estudando japonês até hoje. Eu faço tradução de japonês para inglês ou japonês para português, e sempre tem uma coisa nova. A língua também é uma coisa viva. Está sempre surgindo palavras novas. Tem algumas palavras também que morrem, assim, que caem no desuso, né? Então, estudar uma língua, gente, não tem atalho. Fui para o Japão a primeira vez em 2000, então morei em casa de família japonesa, estudei em escola japonesa também por um ano, fiquei fluente em japonês nesse um ano. Depois voltei ao Brasil, porque isso era obrigatório pelo sistema de intercâmbio. Na verdade, eu queria ter ficado aqui de uma vez. Entrei para a Escola de Belas Artes na UFMG, enquanto eu continuava tentando bolsas para voltar a estudar numa universidade aqui no Japão. Eu tentei a bolsa do Monbusho, o Ministério da Cultura. Na verdade, é cultura, ciências, esportes, um monte de coisa misturada. Eu tive que fazer 3 vezes essa prova para conseguir finalmente passar. E isso, para mim, significava sair lá de Belo Horizonte, viajar até o Rio de Janeiro, fazer a prova. E tem prova também de língua estrangeira, de inglês, de japonês. E, enfim, se for para o mestrado, também tem entrevistas para fazer. Foi uma boa batalha. Também uma outra característica dessa prova é que a matéria dessa prova ela é toda baseada no currículo japonês, que é muito diferente do brasileiro em vários aspectos. Então tem coisas de matemática, por exemplo, que a gente não vê no segundo grau, a gente só vê quem vai estudar matemática na universidade. Eu tive que correr atrás de professores em faculdade para me ensinarem como é que era isso. A história também é bem diferente, porque aqui tem uma ênfase em história da Ásia, muito maior, naturalmente. Eu lembro que tinha questões na prova, tipo, quem foi o responsável pela independência do Vietnã? O Vietnã ficou independente? Eu não sabia. Enfim. Conseguido finalmente essa bolsa do Monbusho, eu casou muito bem porque eu já estava terminando o curso de Belas Artes, então eu fui fazer o mestrado na Tokyo Zokei University e fiquei lá por 2 anos e meio. Aqui no mestrado o pessoal valoriza a prática, não precisa ser um mestrado teórico. Então eu pude, por exemplo, apresentar um curta de animação como trabalho final, ao invés de uma dissertação. Depois de estudar na Universidade Zokei, me formei lá em 2009, em março, e aí comecei a procurar trabalho aqui no Japão. Só que nesse momento tinha acabado de acontecer uma grande crise econômica, Lehman Shock. O Japão sofreu muito com isso, a indústria do entretenimento assim foi ladeira abaixo, muitas empresas falindo,
estudantes que tinham já firmado uma contratação, tiveram essa contratação cancelada. Foi um pouquinho caótico. Nessa situação, não teve como eu conseguir trabalho no meio criativo. Então, eu expandi o meu leque de procura de empresas e achei essa empresa muito bacana, Alex Solutions. Fiquei lá 5 anos, trabalhando de dia, desenhando de noite, apresentando meus trabalhos em eventos de publicação independente e outros. E aos poucos fui começando a receber oferta de trabalho com ilustração, quadrinhos. E quando eu vi que já estava para viver disso, né, exclusivamente de quadrinhos e ilustração, aí eu agradeci o meu chefe e pedi demissão. Foi em 2015 que eu virei quadrinista por um tempo integral, até hoje nessa condição. Atualmente eu faço um pouco de trabalho de tradução para complementar minha renda, porque eu estou fazendo trabalho mais autoral, que é o Tudo Zen Quadrinhos. Então, no momento, para mim é mais significativo fazer um trabalho em que eu possa ter orgulho de apresentar e que ele também seja significativo para as pessoas que leem, né? Você possui algum amigo ou parente que já reside aí no Japão, que deu uma ajuda, um auxílio para você fazer essa trajetória, ou você foi mesmo com a cara e com a coragem? Eu não tive nenhuma ajuda. Teve o toque desse amigo do meu pai que era do Rotary, que eu podia tentar fazer o intercâmbio. Na época não era moda, né, ir para o Japão. Quando eu me candidatei lá no programa como Japão com a minha primeira opção, né, o pessoal até ficou surpreso e falou: sim, claro, pode ir, a vaga é sua, né? Não tinha concorrência, né? Com relação ao idioma japonês, quanto tempo você levou para dominar o idioma e conseguir se virar com ele aí? Comecei a estudar japonês com 14 anos, vim para o Japão pela primeira vez 3 anos depois. Eu sabia um bocadinho de vocabulário para não passar fome, para saber perguntar onde era o banheiro, mas não sabia conversar, porque a estrutura da língua é bem diferente. Eu também procurava não ficar meio de intercambistas falando inglês, enfim. Estava empenhado em aprender o japonês. Meio ano eu comecei a falar fluente. Esse intercâmbio foi de 1 ano, voltei ao Brasil e, detalhe importante, continuei estudando. Eu tive colegas que vieram aqui para o Japão, passaram 1 ano, ficaram fluentes, voltaram para o Brasil fluentes, mas no Brasil não estudaram, não deram continuidade e em 1 ano mais ou menos eles esqueceram tudo. A adaptação aqui, eu acho que foi boa, posso falar que foi boa, porque eu adoro mangá, né, e anime. Então é mais ou menos como se fosse um japonês pro Brasil que adorasse futebol, né? Dá para você conversar com um monte de pessoas, fazer um monte de amigos, né? É muito legal aqui que o pessoal, mesmo que não seja o super fã de quadrinhos, eles sabem falar um pouquinho de quadrinhos, né? Sobre desenho animado. Então isso é muito bacana, isso facilitou muitas coisas. Sabia um monte de vocabulário, mas não sabia conversar, né? A língua tem uma estrutura muito diferente, tem questões culturais também bem diferentes. Então me levou mais ou menos meio ano para conseguir me expressar fluentemente. A adaptação cultural, eu sinto que foi mais uma adaptação de, vamos dizer assim, ambiente familiar do que questões de cultura japonesa ou brasileira. A minha família no Brasil é uma família muito, assim, vanguarda, de cabeça para frente, nada conservadora, vamos assim dizer. Em uma das casas, morei com várias famílias japonesas, porque era parte do programa, se passar um tempinho com um tempinho com outra. Tinha um pai japonês que ele era bem conservador. A gente teve uns desentendimentos assim, mas nada muito grave. Inclusive hoje eu sou grato a ter conhecido ele. Sempre quando a gente tem desentendimento é porque a gente mais ou menos tem o mesmo problema que a outra pessoa. O que incomoda na outra pessoa é o que você tem. Então eu pude ver esse, como se fosse um espelho, né, meu nele. E enfim, aprendi várias coisas
sobre ser flexível. Agora vamos falar sobre sua atuação como mangaka. Como foi a trajetória para você conseguir publicar formalmente por uma editora daí? A minha trajetória para conseguir publicar aqui no Japão foi longa. Foi longa porque eu queria fazer um trabalho mais autoral. Tenho que admitir que eu não desenho rápido. Enquanto eu estava na universidade, eu frequentava um monte de clubes de mangá e sempre nesses clubes a gente faz publicações de fanzines. Então sempre participava com o pessoal. Eu falei um monte, porque geralmente o pessoal participa de um só. Eu participava de 3, em 3 universidades diferentes. E comecei a então fazer autopublicação, publicando os meus fanzines, levando para eventos como a Comic Market, Comic, Comitia e vários outros. Vendo que tinha uma recepção, que tinha um público. E participando desses eventos, as pessoas começaram a me procurar, primeiro para fazer ilustrações, e depois para fazer história em quadrinho mesmo. Bom, um grande passo foi quando o editor da President Next, uma revista de negócios, mas em formato de mangá, me procurou e falou: bom, estou criando essa revista nova e queria que você trabalhasse nela. E a princípio foi com ilustrações, mas depois eles reformularam a revista e eu comecei a trabalhar com histórias em quadrinhos. Depois fizeram uma outra reformulação e eu comecei com a série sobre quadrinhos com Zen Budismo. Inclusive está aqui a Noriko, aqui atrás, que é a personagem principal dessa série. Fiz essa série de quadrinhos Zen na President Next. Continuei fazendo os quadrinhos Zen no nippon.com, que é um site multilingüe que ele divulga cultura e notícias sobre o Japão. E participando de outro evento, eu conheci o editor da Comic Jingai, que publicou a Leonora, que está aqui. A Leonora foi uma série mensal. A princípio ela foi publicada na web e quando juntou o volume para um tankobon, foi publicado esse livro de umas 200 páginas mais ou menos. São 8 capítulos, então 8 meses assim, de trabalho muito intenso. Claro que teve o preparo também, então se eu contar o preparo foi mais ou menos 1 ano trabalhando nessa série. Eu já trabalhei de várias formas, já trabalhei com escritores japoneses fazendo completamente o roteiro, eu vinha só com o desenho, só entre aspas, mas é claro que eu tinha que conversar com ele, tinha que ler a história, enfim, não precisava de intérprete. E no caso da Leonora, escrevia toda a história, tudo em japonês, e aí eu discutia com uma amiga minha escritora, ela dava alguns toques aqui e ali. O editor também da Comic Jingai, ele dava alguns toques, olha, o que você acha de mudar essa palavra, aquela palavra, mas eu nunca usei, assim, nunca pedi para alguém traduzir para mim alguma coisa, sempre escrevi as coisas por minha conta. E sobre seu processo criativo? Você precisou desenvolver a obra primeiro 100%, a autoral está inteira pronta para aí você levar para as editoras e buscar uma forma de publicar? Ou você tinha apenas uma prévia, uma parte dela e você já foi procurar fazer um contato aí para você ter uma estimativa de lançamento? No caso da Leonora, foi com uma sinopse do trabalho. Eu lembro, eu fiz ficha de personagem, fiz storyboard completo da primeira história, bem detalhado, fiz também algumas páginas de amostra. E o mais bacana da Leonora foi que já estava trabalhando nesse projeto antes mesmo de conhecer o editor da Comic Jingai. E aí quando eu fui levar o projeto para ele ver, a revista também não tinha nem nome ainda. E assim, não tinha gênero específico. Então não tinha assim como eu fazer alguma coisa ajustado para a revista. Mas aconteceu que os editores tinham escolhido esse nome, que é o Jingai, que
ele faz referência a um gênero de, assim, quando é uma pessoa meio humana, meio animal. E então aconteceu que a Leonora, que ela é uma criadora de leões e ela é meio bicho, assim, meio né, felina. Então casou super bem com o conceito da editora. Foi muito bacana. Como são os formatos de trabalho para publicação aí no Japão? Nós sabemos que existem as grandes editoras e estúdios que trabalham com linha de produção, que tem um monte de assistente e tal, mas e o lado de editoras médias para pequenas, que trabalham uma linha um pouco mais autoral, um pouco mais diferenciada, priorizando one-shots? Como que é esse mercado aí? Bom, a porta de entrada mais comum são os concursos. Cada editora, né, tem o seu concurso, às vezes tem um concurso específico para uma determinada revista, é bem concorrido, né, tem que ser tudo feito em japonês, tem um nível assim, bem exigente. O concurso mais interessante que tem no momento para quem não está no Japão é o Silent Manga Audition. Um tanto famoso até porque os brasileiros têm ganhado muitos prêmios, né, nas edições que já se passaram. A outra porta de entrada que tem é o chamado Mochikomi, que é como se fosse uma entrevista de trabalho. Você marca um horário com um editor, eles são bem abertos para receber as pessoas. Geralmente não perguntam assim, qual que é a sua experiência profissional, não tem muita exigência para você marcar um horário com um editor, mas é claro que ele vai ser exigente olhando o seu trabalho e rarissimamente ele vai dar um ok de primeira, a não ser que você seja um gênio. É também difícil, acho pouco prático para os brasileiros, porque você tem que conversar tudo em japonês. Você pensa, eu posso ter um intérprete, mas não é a mesma coisa. Já é uma desvantagem, porque você vai gastar o dobro de tempo para várias coisas. Não só para escrever a história, mas como para traduzir e-mails, ligação de telefone, acho que é uma coisa que fica bem difícil também. E o intérprete, é claro, é caro. Não é fácil. Se você tem, por acaso, um amigo que pode ser seu intérprete, assim, topando numa boa, isso daí é muita sorte. Mas, enfim, não é uma opção muito prática. E o outro caminho, que é o caminho que eu trilhei, foi de participar em eventos, fazer exposições, que é um caminho mais alternativo. Eu não me via muito me ajustando para fazer publicações em determinadas revistas. Então eu preferi essa linha mais autoral de ir desbravando o caminho. Então, para resumir, o Silent Manga Audition é o melhor concurso, a melhor porta de entrada para o Japão atualmente, para quem não mora no Japão e não fala japonês. Você saberia dizer se essas editoras médias e pequenas, de um modo geral, elas estão acostumadas, têm o hábito de publicar obras de autores estrangeiros, ou eles priorizam publicação de autores japoneses? Não sei dizer se é mais fácil publicar numa editora pequena ou numa editora grande. Cada uma vai te apresentar vantagens e desvantagens. As editoras pequenas podem ter mais flexibilidade, mas elas têm menos verba. E uma editora grande, elas têm mais verba, porém a concorrência é maior também. Bom, existem vários meios de se publicar hoje também que não dependem de editoras. Apresentar seu trabalho na internet também pode abrir algumas portas inesperadas. Acho uma coisa que vale a pena tentar. Conte-nos sobre a sua publicação mais recente, a Leonora. A Leonora é o meu trabalho mais recente impresso. O mais recentíssimo é o Todos em Quadrinhos, mas ele está publicado só na internet por enquanto. Sobre a Leonora,
É a história de uma menina que ela é domadora de leões. Ela não só doma, mas ela cria também os leões. E ela se passa na Roma Antiga. A Leonora ela tem esse leão que é como se fosse um irmão para ela. E um belo dia esse leão ele é vendido para um mercador muito rico, só que muito cruel. E para proteger esse leão irmão dela, ela abandona tudo e vai para casa desse mercador. Lá aconteciam muitas injustiças. O tema desse quadrinho é a raiva. Ele foi feito baseado na obra do filósofo romano da Roma Antiga, Sêneca. O Sêneca ele tem esse livro sobre a raiva. É um livro fino até, mas muito profundo e, mais importante, muito atemporal. A gente lê e vê o quanto que as coisas que ele fala, os problemas gerados pela raiva, continuam até hoje. Então, em termos de relacionamento, por exemplo, humano, quando você critica uma pessoa é uma forma de raiva. Em escala maior, entre países, a guerra é um resultado da raiva. O interessante sobre o Sêneca é que ele tem essa mensagem de que a raiva nunca vale a pena. Às vezes ela traz algum benefício a curto prazo, mas se você vê a médio e a longo prazo, não é bom. E existem meios melhores de lidar com as coisas. Então eu fiz esse mangá como uma forma de refletir sobre esse tema. Na época eu estava também passando por situações difíceis e não podia evitar de sentir muita raiva várias vezes, mas eu sabia que aquilo não era bom e fazendo uma... Estou esquecendo as palavras em português, droga. Estourava para as pessoas que estavam próximas de mim, que não tinham nada a ver com a situação. Então eu vi que isso não era legal, então decidi refletir sobre essa questão, encontrar soluções, que é muito importante, né? Aplicá-las. E para transmitir esse processo em que eu passei de reflexão e, vamos dizer, soluções, né, sobre a raiva, eu fiz esse quadrinho, né, da Leonora. Esse quadrinho ele foi premiado no Japan Media Arts Festival, que é um festival organizado pela Secretaria de Cultura aqui do Japão. Ele é muito importante, tem participação de vários artistas de todo o mundo, e na categoria de mangá, a Leonora foi indicada para ser parte da seleção oficial do júri. Ela realmente foi parte da seleção oficial do júri. Isso foi no ano passado, 2019, e eu fiquei muito feliz com isso, porque não é um tipo de mangá super popular, ele não vendeu horrores, ele, como o editor falou, é um tipo de um mangá que ele vende constantemente, pouco mais constantemente, porque o tema dele é atemporal. Bom, muita gente pergunta se esse mangá não vai ser publicado em português, né, tudo mais. Então, pessoal, aí é com vocês. Né? Hoje, com a internet, as editoras querem saber diretamente dos leitores o que eles têm interesse de ler. Se vocês querem, né, ver esse quadrinho aí publicado no Brasil, manda lá e-mail para JVC, manda lá e-mail para Pipoca Nanquim, manda lá e-mail, enfim, para a editora que você acha que tem mais a ver, e fiquei muito feliz de ver ele publicado aí na minha terra. Perguntinha um pouco mais manjada, mas é sempre importante falar. Como um brasileiro que foi aí para o Japão, para um outro país, quais foram as maiores dificuldades que você em particular enfrentou? O visto. Dá muita dor de cabeça conseguir visto aqui para o Japão. Eles são muito exigentes, tem muitas regras que limitam a atividade artística. Eu não sou descendente de japonês, então eu não posso fazer trabalhos simples, como por exemplo trabalhar de garçom ou trabalhar numa fábrica, numa linha de produção.
cuidar para preencher todos esses requisitos de visto, isso daí é óbvio, vai tomando tempo da gente, né? E é um tempo onde que eu poderia, na verdade eu gostaria de estar dedicando para o meu trabalho. Mas, paciência, faz parte. Eu não tenho dificuldade com a língua, com a cultura, com a comida, mas eu conheço gente que tem, então varia. E de uma forma geral eu posso falar que para conseguir trabalho e conseguir moradia aqui, o estrangeiro enfrenta preconceito. É muito difícil. Mas, bom, nada impossível também se você tiver bastante garra. Agora, especificamente no quesito como mangaka, tá? De você procurar publicar o seu trabalho com quadrinhos aí. Quais foram os maiores desafios que você encontrou? Na transição do meu trabalho na empresa de tecnologia da informação para mangaka, foi um período muito puxado, porque eu tinha como se fosse 2 empregos. E aí eu ficava sem energia para nada, né? Tem uma foto que eu vou ver se eu encontro, que é uma foto onde que eu estou desenhando, comendo uma banana e fazendo pizza ao mesmo tempo. Então o negócio era bem puxado. Em relação a Leonora, né, que foi a minha série mensal, eu quis fazer a maior parte do trabalho sozinho, né? Então isso inclui o roteiro, todos os desenhos, arte final, e então era muito trabalho mesmo para dar conta. Eu dormia muito pouco, depois na véspera do prazo era sempre virando a noite. Meu recorde nessa época foi começar às 7 da manhã e terminar às 7 da noite do outro dia, então 36 horas direto de trabalho, com intervalos para ir no banheiro, né, fazer um lanchinho, mas nada demais assim, direto. Nessa brincadeira da Leonora eu fiquei meio bichado. Levou uns 6 meses mais ou menos para mim me recuperar, mas recuperei. Então hoje estou 100% pronto para outra. Como os japoneses, de um modo geral, veem o seu trabalho? Eles olham de uma forma imparcial, é o trabalho pelo trabalho, não interessa muito a origem do escritor, do autor, ou eles mostram uma curiosidade ou uma visão diferente por você ser um autor que não é japonês? Eu acho que os japoneses ficam curiosos, sim, por ver que eu sou estrangeiro. Há pouquíssima cultura de quadrinhos não japoneses aqui no Japão. Se você vai numa livraria enorme, como é a Kinokuniya, em Shinjuku, eles têm um prédio e tem um andar que é metade do andar só de histórias em quadrinhos. E lá tem uma estantezinha, assim, só de quadrinhos não japoneses, traduzidos para o japonês. Tem também um punhadinho de quadrinhos em inglês, assim, importados direto, né? Mas isso é num shopping de livros. Tem uma coisa interessante sobre como os japoneses veem o meu trabalho. Eles veem o meu trabalho, veem que é diferente, e aí eles logo associam com a coisa diferente que eles conhecem. Então, se eles conhecem quadrinho europeu, falam, parece quadrinho europeu, né? Se eles conhecem quadrinho americano, nossa, parece quadrinho americano, né? E o legal é que, se eu mostro esse mesmo quadrinho aí no Brasil, nossa, parece quadrinho japonês, né? Então, pessoal, se vocês querem, como autor, quer fazer uma obra, né, com 100% do seu potencial, para de querer colocar as coisas em caixinhas, né? Isso é japonês, isso é americano, isso é europeu. Pessoal, a arte é uma, assim como a humanidade é uma. Agora, com relação aos seus projetos futuros, conte-nos alguma coisa, uma palhinha do que você puder falar. Atualmente eu trabalho com o tudozenquadrinhos.com. Nesse blog eu publico historinhas que explicam os conceitos zen budistas que a gente pode usar no nosso dia a dia através
Essa explicação é feita com palavras, com histórias. E a Noriko, que está aqui atrás de mim, ela é a personagem principal e ela vai passando por um monte de situações que a gente passa também no nosso dia a dia e aprendendo, né, como levar uma vida mais rica, pacífica, ainda mais feliz, por que não? O Zen Budismo está na raiz de várias partes da cultura japonesa. Por exemplo, no arco e flecha, né, a ideia de você se tornar um só com o arco, a flecha, o alvo. Na caligrafia também, cada pincelada que você dá, isso reflete o seu estado interior, a sua mente, o seu coração. Na cerimônia do chá, onde se procura fazer todos os movimentos com a forma mais bonita possível. Enfim, o Zen Budismo ele traz formas de pensar muito bacanas, muito complementares para a cultura japonesa. Foi uma das coisas que, sem dúvida, me trouxe aqui para o Japão. E eu gostaria de compartilhar as coisas que eu já aprendi, que eu estou aprendendo e que eu vou aprender também. Então, se vocês gostaram da história e querem saber mais, passa lá no Instagram, segue a gente, passa lá no blog tudozenquadrinhos.com e deixa o seu e-mail lá. Eu prometo não mandar e-mail demais. E a última pergunta, claro, tem que ser essa. Como uma pessoa que saiu daqui do Brasil, né, e está aí morando no Japão e está publicando seu trabalho autoral aí no Japão, a gente sabe que tem muitos jovens brasileiros que sonham com isso, que têm essa vontade. Que dica de ouro você daria para essas pessoas, para esses jovens? Bom, o mais importante é você perguntar para você mesmo por que eu quero publicar no exterior. Estou falando isso porque só o status por si só não faz sentido e não vai acrescentar muito na sua carreira como um artista. É importante você ter esse propósito claro. Se ele fizer sentido, ele vai te ajudar a passar por todos os desafios que você vai encontrar nessa jornada, que, acredite, vão ser muitos e vão ser desafios puxados. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com Tudo Zen Quadrinhos e eu vejo assim, a sede do pessoal de estar em contato com o conhecimento, com a sabedoria do Zen. Recebo muitas mensagens, pessoal agradecendo, poxa, que legal, li seu trabalho, assim, me abriu muito a cabeça. Então isso é muito bacana e isso dá força para a gente continuar, né, no nosso propósito. Tem outros meios além da publicação tradicional do livro. Hoje em dia você, né, publica nas redes sociais. Se você trabalhar bem nisso, você pode ter um alcance muito maior do que você teria com um livro físico, por exemplo. Eu também recomendo para o pessoal estudar um pouco sobre o ser humano da maneira que você mais gostar. Eu, por exemplo, acho muito interessante a filosofia, porque me ensina como que funciona a cabeça do ser humano, como funciona o coração. Isso ajuda a me entender melhor. Quando eu estou passando problemas, eu posso achar a solução mais rápido, ou não acontece de eu ir tão fundo quando eu estou caindo no poço, quando eu estou num mau momento. E é óbvio, me ajuda a entender melhor os leitores, as pessoas com quem eu trabalho, os assistentes, os editores, né? Então, você trabalhar com quadrinhos não é simplesmente fazer o desenho que te dá na cabeça, o desenho que você mais gosta e ganhar dinheiro com isso. É um processo muito mais complexo, né? Envolve conhecimento em várias áreas. Tudo bem, você não precisa ser o conhecedor de todas as áreas, mas provavelmente um conhecimento interdisciplinar vai ser bem útil para você. Para resumir, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser meio polêmica para alguns, mas para mim tem sido muito verdade, que é escute seu coração. Às vezes você está pensando alguma coisa que não parece muito lógica,
Mas se você está sentindo muito forte que há uma chance para isso, vá em frente e tenta, né? Bom, o máximo que acontece é não dar certo. Quero desejar boa sorte para todo mundo que gostaria de publicar aqui no Japão. Vou ficar feliz também de ver mais conterrâneos publicando aqui. De minha parte, estou abrindo o caminho como eu posso, sendo eu mesmo fazendo o meu trabalho. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Muito obrigado também, Thiago, por essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com você do outro lado do mundo. E também desejo tudo de bom pro Crass Conversa, pro Estúdio Crass, para você, para sua família, seus amigos, para seus alunos, enfim, para todo mundo. Valeu, pessoal, grande abraço e fiquem zen. Ângelo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Fiquei muito feliz em poder aí conversar com você um pouco. E eu sei que a galera aí que está assistindo aprendeu muito aí com as suas palavras, com a sua experiência. E não deixa de seguir aí o Ângelo nas redes sociais, no Instagram, tá? Ele andou promovendo uns desafios interativos com a galera também. Conhecer autores, né, e pessoas que têm uma trajetória de vida tão rica assim como a sua. E que fique de exemplo para todo mundo, né? Que você precisa muito mais do que você desenhar ou ter um trabalho assim para você pensar numa carreira, né? Tem todas essas condições aí que o Ângelo falou, tem toda essa coisa do idioma cultural, de você ser profissional, né? E é fazer, gente. Tem que botar a mão na massa e fazer, tá? Ficar se lamentando, chorandinho no canto, se fazendo de coitado, isso nunca resolveu nada, né? Realmente quem conquista as coisas é quem arregaça as mangas e faz, né? Mesmo passando por momentos difíceis, tem erros, mas tem acertos também, e é atrás do acerto que a gente tá, e é isso aí que tem que fazer mesmo, tá bom? Então, obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, se vocês tenham gostado do vídeo, não esquece do joinha para ajudar no algoritmo aqui, que é importante, ativar sininho de notificação, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, tem muito vídeo com informação sobre esse meio de quadrinhos aqui, e Ângelo, a gente mantém em contato, a gente vai conversando, e eu tenho certeza que ele está à disposição de todo mundo aí que quiser conversar com ele também, beleza? Então é isso aí, este foi o Crass Conversa, e a gente encerra este vídeo aqui, porque nós estamos conversados. Por enquanto.